Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar início novamente a mais um curso, do grupo de estudo de TCC Teoria e Prática. Então, hoje a gente vai falar sobre um outro capítulo do livro. Estamos chegando na reta final do livro. Eu espero, assim, que vocês estejam gostando do livro. E hoje nós vamos falar sobre a introdução às crenças. Estou abrindo aqui para vocês conseguirem visualizar aqui pelo Zoom. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa introdução às crenças. Como a gente pode introduzir as crenças nas nossas sessões de psicoterapia. Vamos falar um pouquinho sobre as crenças nucleares, as crenças intermediárias. E o próximo capítulo vai ser sobre as modificações das crenças, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, a gente vai falar sobre esse tema, sobre a introdução às crenças. Então, a Judite, já começa no livro falando a respeito da TCC tradicional, que a TCC tradicional, ela coloca maior ênfase nas crenças mal adaptativas, Então, isso é algo que ela traz essa diferença entre a TCC tradicional e a TCC orientada, para a recuperação. Então, ela coloca essa diferença, que na TCC tradicional, a maior ênfase que a gente tem é nas crenças mal adaptativas, que seriam elas, crenças negativas, inúteis, disfuncionais, que os clientes têm quando estão no modo depressivo, tá? E aqui ela traz, que na TCC orientada à recuperação, a gente tem um foco maior nas crenças adaptativas também. Elas também são enfatizadas para encaminhar o paciente para um modo adaptativo. Então, ela inicia esse capítulo, falando sobre essa introdução às crenças, ela inicia trazendo essa diferença para a gente entre a TCC tradicional e a orientada à recuperação, tá? As crenças, elas podem ser classificadas em duas categorias, Tanto crenças intermediárias, que elas são compostas por regras, atitudes e pressupostos, e crenças nucleares, que seriam ideias globais sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo, tá? Então, essa é a classificação, das crenças, que é muito importante, a gente vai falar sobre cada uma delas. A gente vai falar como a gente identifica as crenças nucleares adaptativas e mal adaptativas. Vamos falar também sobre uma técnica que é muito importante, para a gente estar utilizando em terapia. Vamos falar sobre identificando essas crenças intermediárias mal adaptativas, decidindo modificar uma crença, disfuncional e o restante, Então, no caso, aqui a gente começa falando um pouquinho sobre essas crenças nucleares. As crenças nucleares, elas são uma ideia mais central sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. As crenças adaptativas, elas são realistas e funcionais e não são extremas. Então, aqui, a Judite coloca para a gente o que é uma crença nuclear. A crença nuclear, ela é uma ideia, mais centrada sobre nós mesmos, Então, ela já traz para a gente isso no livro. Assim, eu acho que vai ficar melhor para a gente conseguir conversar. Então, ela já inicia, esse capítulo falando um pouquinho sobre o que é essa crença nuclear. A crença nuclear, elas são nossas ideias mais centrais sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Lembra que eu acabei de falar para vocês a respeito da classificação das crenças, que a gente tem duas categorias? Então, na crença nuclear, elas são compostas, por essas ideias globais que a gente tem sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre os outros, tá? E essas crenças nucleares, elas podem ser também de duas formas, elas podem ser adaptativas ou disfuncionais. As crenças adaptativas, elas estão relacionadas, porque elas são mais realistas, elas são funcionais e não são extremas. Então, essa
é a classificação, né, das crenças nucleares adaptativas. E as crenças nucleares disfuncionais, elas são rígidas. Elas são rígidas, são absolutas, mantidas pelo processo mal adaptativo das informações. É aquelas crenças que a gente carrega, né? Eu falo assim, que é como se fosse a nossa raiz, né, da nossa árvore, né? Pensando na metáfora da árvore. O topo da árvore, né? A copa da árvore seria os pensamentos automáticos, o tronco da árvore seria as crenças intermediárias e a raiz da árvore seria as crenças nucleares. Então, ela é muito mais enraizada, né? Então, essas crenças nucleares disfuncionais que a gente tem, né, são crenças mais rígidas, absolutas. A gente tem, a gente acredita naquilo, né, como fosse verdade absoluta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas ao longo da aula de hoje, tá? Mas é importante a gente frisar nessa metáfora da árvore. Fica um pouco mais fácil da gente conseguir visualizar depois, quando a gente está com os nossos pacientes, e até explicar para eles também como funcionam as crenças. As pessoas, elas costumam a desenvolver crenças nucleares desde muito cedo, né? Influenciadas por suas predisposições genéticas, sua relação com as outras pessoas significativas, né? E pelo significado que atribuem às suas experiências e circunstâncias. Então, aqui a gente consegue visualizar, né? Quando que começa a surgir as primeiras crenças nucleares que a gente tem. Né? Então, essas crenças nucleares, elas começam a ser desenvolvidas quando a gente é muito pequeno, né? Então, desde muito cedo, a gente começa a desenvolver essas crenças nucleares. Por isso que é muito importante, né? A forma que os pais têm para educar aquela criança, a forma desse estilo parental, como é feito, o que é falado para essa criança, porque todas esses fatores, né, auxiliam nas nossas crenças depois, né? Se a gente vai ter crenças adaptativas ou muitas crenças disfuncionais. Então, é muito importante, tá? A gente se atentar a isso também. Ainda mais nós que atendemos, né, crianças. E aqui, né, a Judite traz para a gente também que as crenças nucleares, né, elas têm de 3 formas, né? O desamparo, desamor e desvalor. Então, ela traz para a gente brevemente sobre esses 3 pontos, que é importante a gente saber. Indivíduos com dificuldades psicológicas, no entanto, podem ter crenças nucleares negativas e relativamente absolutas sobre as outras pessoas e sobre o mundo. Então, aqui a Judite fala para a gente que as pessoas, né, com distúrbios psicológicos, é muito comum, né, ter essas crenças nucleares negativas. E ela traz alguns exemplos de algumas crenças que esses indivíduos podem ter, como, por exemplo, as outras pessoas são desleais, superiores a mim, por exemplo, né? As outras pessoas vão me magoar, o mundo é um lugar podre, o mundo é perigoso. Então, aqui, ela traz para a gente, né, algumas falas, né, que os indivíduos que têm essas crenças nucleares disfuncionais, né, podem acabar tendo, tá? Então, são várias, né? São crenças relacionadas sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo, tá? E a gente precisa atentar a isso ao longo das nossas sessões. E aí, a gente vai para uma próxima parte, né? Que a Judite fala sobre identificando as crenças. Aí a gente tem, né, 3 pontos que a gente vai falar aqui na aula de hoje. Identificando as crenças nucleares adaptativas, identificando as crenças nucleares mal adaptativas e identificando as crenças intermediárias mal adaptativas, tá? Então, a gente vai falar sobre esses 3 pontos hoje na aula. Identificando crenças nucleares adaptativas. Né? Você começa a identificar crenças nucleares que são mais realistas e adaptativas o mais cedo possível no tratamento, né? Então, logo quando a gente está no início, assim, do tratamento, a gente já consegue observar essas crenças nucleares que são mais realistas do paciente.
né, desde o início do tratamento. Na avaliação ou na primeira sessão, você pode, por exemplo, aqui ela fala para a gente assim, que essas crenças nucleares adaptativas, é legal a gente já identificar desde o início do tratamento, porque vai ser muito útil para a gente. Então, ela fala assim, que a gente consegue identificar essas crenças desde o início do tratamento, e ela dá algumas dicas de como que a gente consegue conduzir a sessão para que a gente saiba sobre essas crenças nucleares adaptativas. Vamos pensar. Chegou um paciente para mim com depressão, né? Vários sintomas depressivos, e eu estou nas primeiras sessões ainda com ele, não fechei ainda o diagnóstico, estou nesse processo de avaliação. E aí eu te pergunto, como que você acha que esse paciente vai vir até a gente na sessão? Que tipos de fala você acha que ele vai trazer? Falas positivas sobre ele, sobre o mundo, sobre os outros, ou geralmente falas negativas sobre ele, sobre o mundo e sobre os outros? Né? Na maioria dos casos, né, é muito frequente que o paciente vá trazer para a gente esses tipos de falas. Então, vai trazer crenças nucleares disfuncionais sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o outro, crenças intermediárias mal adaptativas, vai trazer pensamentos disfuncionais o tempo todo. Então, é algo que é muito comum. Então, é legal a gente identificar essas crenças nucleares adaptativas do paciente, lembrando que a adaptativa é aquelas crenças boas, realistas, úteis na vida daquele indivíduo. E ela traz algumas dicas para a gente de como a gente consegue conduzir a sessão para identificar essas crenças, tá? Na avaliação ou na primeira sessão, você pode pedir que o cliente descreva o melhor período em sua vida, por exemplo. Então, quando a gente utiliza essa tática, né, com os nossos pacientes, da gente perguntar para eles qual foi o melhor período da vida deles, a gente consegue ter essas informações também. A gente pode perguntar o que significou para você aquilo, como você se sentia naqueles momentos. Então, a gente consegue ter relatos, coletar essas informações de antes. Por quê? Às vezes o paciente chegou para a gente agora, ele não está mais com aqueles pensamentos que ele tinha antes, por exemplo. Às vezes ele chegou para a gente agora e ele já está num quadro depressivo. Vou usar esse exemplo, por exemplo, né? E a pessoa, ela não vai, às vezes, encontrar essas coisas boas no dia a dia, falar sobre elas, valorizar essas coisas boas que acontecem durante o dia a dia. Então, a gente trazer esse tipo de fala para o paciente é muito bacana. A gente conseguir conduzir a sessão para a gente identificar qual foi a melhor época da vida dele. Ah, a melhor época para mim, que nem no caso do Abe. Ela pergunta para o Abe, né, qual foi a melhor época para o Abe. E ele fala, né, que minha melhor época foi quando eu trabalhava em tal lugar. Eu me sentia útil, eu me sentia competente naquele lugar. Então, aqui a gente consegue ter várias crenças, né, do Abe que são adaptativas, tá? Durante esse capítulo, a Judite traz vários relatos, né, trechos das sessões com o Abe. Então, vale muito a pena vocês lerem, porque aqui na aula não dá para a gente ficar se aprofundando em tudo, né? São várias páginas, né, por capítulo. Então, a gente seleciona o que a gente acha mais importante para ser falado aqui. Mas tem muita coisa que a gente acaba não falando na aula. Então, é legal vocês lerem o capítulo para vocês entenderem mais aprofundadamente também, tá? E também ela traz para a gente, né, que depois pergunte como ele se via durante esse período e se relativamente, né, como ele via os outros e o mundo. Então, é muito bacana a gente entender qual era o melhor período da vida daquele paciente nosso, para a gente conseguir recuperar, né, e observar, identificar essas crenças nucleares adaptativas que vão ser muito importantes para a gente ao longo da terapia, tá? Identificando crenças nucleares mal adaptativas. Agora a gente vai para uma outra parte, né? Que eu falei para vocês. Identificando as crenças nucleares mal adaptativas. Várias estratégias são úteis na identificação das crenças nucleares negativas dos clientes, incluindo procurar temas centrais em seus. Aqui ela traz alguns pontos que a gente consegue utilizar durante a sessão para conseguir identificar essas crenças nucleares mal adaptativas, tá? Então, o primeiro ponto, procurar temas centrais em seus pensamentos automáticos.
Então, utilizar os pensamentos automáticos que o paciente traz e a gente conseguir encontrar esses temas centrais nesses pensamentos automáticos para conseguir identificar essas crenças nucleares mal adaptativas. Outro ponto, utilizar a seta descendente, né? Que é uma técnica que a gente pode estar utilizando com os nossos pacientes. Já vou falar para vocês daqui a pouco sobre ela. Observar, né, o terceiro ponto, observar crenças nucleares expressas como pensamentos automáticos. Então, algumas vezes, né, o paciente, ele vai trazer para a gente relatos, né, ele vai trazer para a gente pensamentos automáticos que estão incluídos, né, crenças nucleares mal adaptativas dentro desses pensamentos automáticos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos. Na parte de procurar, né, os temas centrais em seus pensamentos automáticos, a Judith fala que é importante a gente buscar, às vezes, padrões naqueles pensamentos automáticos do paciente, para a gente identificar se aquele pensamento automático que o paciente está tendo é parecido, por exemplo, com outro pensamento automático que ele já verbalizou para a gente. Como, por exemplo, aqui no livro, né? A Judith pega e fala assim que do Abe, ela traz um relato do Abe. Abe, quando você diz que é um fracasso, esta é a mesma ideia de quando diz que é incompetente ou elas são diferentes? Aí o Abe responde, na verdade é a mesma coisa, eu sou um fracasso porque sou muito incompetente. Então aqui é a gente conseguir buscar esses padrões, procurar esses temas centrais nos pensamentos automáticos dos pacientes, tá? E no segundo ponto, usar a técnica descendente. A gente vai falar um pouquinho sobre essa técnica descendente, o que é isso, né? A técnica da seta descendente ajuda a identificar crenças nucleares negativas dos clientes e ela envolve pedir que o cliente suponha que aqueles pensamentos automáticos, aqueles que ele está falando naquele momento para a gente, são verdadeiros. E então questione sobre o significado dos seus pensamentos automáticos. Então, aqui, quando a gente trabalha seta descendente, a gente trabalha com o paciente assim, tá, vamos trabalhar com a hipótese de que esse pensamento automático que você está tendo, ele é verdadeiro, né? Faz total sentido isso que você está sentindo, e é verdadeiro esse pensamento automático. Aí a gente trabalha para buscar o significado daquilo. O que significa para você se aquilo realmente for verdade, por exemplo, né? Aí ela traz algumas frases que a gente consegue utilizar que para conseguir utilizar, né, nessa técnica descendente. Se isso for verdade, daí, né? O que há de tão ruim em isso acontecer? Daí você fala o pensamento. Qual é a pior parte sobre? E você traz o pensamento automático do paciente disfuncional. Então, aqui no caso, é a gente conseguir fazer trabalhar isso com o paciente para que a gente entenda o que significa para ele aquilo. Eu vou trazer um exemplo para vocês da própria Judith. A Judith fala, ok, para resumir, você estava olhando à sua volta em seu apartamento e pensou, está tudo bagunçado. Eu nunca deveria ter deixado chegar a esse ponto. Um pensamento automático disfuncional. O Abe responde sim. Judith, não examinamos as evidências para ver se esses pensamentos são verdadeiros, mas eu gostaria de ver se podemos descobrir por que você teve esses pensamentos. Então, aqui a gente está trabalhando com a hipótese de que esse pensamento é verdade. Vamos supor por um momento que seu apartamento esteja muito bagunçado e você não deveria ter permitido que chegasse a esse ponto. O que significaria para você sobre isso? Aí ele, não sei, apenas me sinto incompetente. Então, aqui a gente consegue descobrir, né, identificar essa crença nuclear mal adaptativa do Abe. Tá, pessoal? Então, ela traz, né, essa técnica para a gente também sobre a seta descendente. Quem quiser saber mais, né, aí a gente estuda um pouquinho mais aprofundado, né, em outros textos. E também ela fala sobre observar crenças nucleares expressas com pensamentos automáticos. Aí aqui ela traz também para a gente no livro, né, uma parte que fala sobre isso. Judith, o que passou pela sua mente quando você percebeu que recebeu uma cobrança porque havia se esquecido de pagar a conta? O Abe disse, não consigo fazer nada direito, um pensamento automático. Sou incompetente, pensamento automático e crença nuclear.
Então, aqui ela traz para a gente, né, esse relato de que, às vezes, o paciente, quando ele vai verbalizar para a gente pensamento automático, ele pode também falar para a gente a crença nuclear junto, tá? Então, aqui a gente fecha como identificar as crenças mal adaptativas. Agora, vamos falar sobre crenças intermediárias mal adaptativas. Então, quando a gente fala sobre identificando crenças intermediárias mal adaptativas, a Judite traz 3 categorias de crenças intermediárias. A gente tem os pressupostos, as atitudes e regras. Há várias técnicas que você pode utilizar para identificar essas crenças intermediárias. A primeira que ela traz para a gente é reconhecer quando crenças intermediárias são expressas como pensamentos automáticos. Então, da mesma forma que a gente falou sobre as crenças nucleares mal adaptativas, que ela colocou lá que a gente consegue observar também essas crenças expressas por pensamentos automáticos. Aqui, quando a gente traz também para as crenças intermediárias, a gente também consegue observar, reconhecer nos próprios, quando a pessoa vai expressar os pensamentos automáticos. Aqui ela cita para a gente alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu tentar fazer alguma coisa difícil, vou falhar. Devo sempre dar o melhor de mim, né? Estas últimas cognições são relevantes em muitas situações e, assim, são tanto os pensamentos automáticos quanto pensamentos intermediários. Então, aqui ela traz para a gente, né, algumas frases que às vezes os pacientes falam para a gente e que também está expresso naquela frase as crenças intermediárias mal adaptativas. O outro ponto que ela fala que auxilia a gente nessa identificação das crenças é identificar diretamente uma crença intermediária. Então, ela traz esse ponto para a gente também, identificando diretamente essas crenças intermediárias. Aí ela coloca para a gente, né, que muitas crenças intermediárias contêm uma estratégia de enfrentamento disfuncional. Você pode identificar essas crenças perguntando diretamente ao cliente sobre esses padrões comportamentais que ele tem. A pergunta geral foca no significado ou desejo de usar o comportamento ou de não usar o comportamento. Ou você pode começar com uma regra ou atitude e fazer perguntas para transformá-la em pressuposto. Com frequência, fazemos isso para descobrir por que o cliente tem uma regra, né, uma atitude. Os pressupostos ligam o comportamento à crença nuclear. Esses são alguns exemplos dos tipos de perguntas que você pode fazer. Eu vou falar para vocês somente um, tá? Terapeuta, qual é a sua crença sobre pedir ajuda? Aí ela coloca entre parênteses, né? Evitar pedir ajuda é uma estratégia de enfrentamento, certo? Então, se a pessoa ela tem uma crença nuclear, né, enraizada, que envolve algo nessa questão, né, por exemplo, pedir ajuda é algo que aquela pessoa vai evitar fazer aquilo, então seria uma estratégia de enfrentamento, né? E o cliente ele poderia responder: pedir ajuda é um sinal de fraqueza, incompetência. Então vamos pensar nesse exemplo aqui que a Judite traz para gente. O cliente ele tem uma crença de que eu sou incompetente, né? Eu sou fraco, eu sou incompetente. Então, para ele não entrar em contato com essa crença nuclear dele, ele usa como estratégia de enfrentamento nunca pedir ajuda para uma outra pessoa. Por quê? Porque quando eu peço ajuda para alguém, eu estou provando para mim mesmo que eu sou fraco e sou incompetente. Entendeu? Acho que deu para a gente entender com esse exemplo, né? O que ela quis dizer com isso, com essa questão da gente, dessas estratégias de enfrentamento que os pacientes utilizam, né, para não entrar, às vezes, em contato com essas crenças nucleares que a gente tem. Outro ponto que ela traz para a gente, que auxilia na identificação das crenças intermediárias, é revisar um questionário de crenças. E aqui ela até traz, né, ela traz um nome para a gente, né, de um questionário, e ela fala assim que os questionários também podem ajudar a identificar essas crenças do cliente, né? Então, auxilia bastante nessa identificação. Ela traz para a gente no livro o nome também de um questionário para quem quiser procurar, né, e se aprofundar um pouquinho mais. E aqui a gente encerra essa parte do identificando as crenças, tanto crenças
disfuncionais, adaptativas e as crenças intermediárias mal adaptativas, tá? E agora a gente vai entrar no decidindo modificar uma crença disfuncional, né? Então vamos verificar essa parte agora. Depois de identificada a crença intermediária ou nuclear, você precisa descobrir se vale a pena dedicar algum tempo a ela. Porque vamos pensar assim, né, gente? Nós, enquanto terapeutas, né? O paciente, ele vai trazer diversas vezes, né? Pensamentos disfuncionais, crenças disfuncionais, e a gente precisa verificar se aquela crença que o paciente trouxe, tanto intermediária ou nuclear, se ela vale a pena a gente perder um tempo de sessão falando sobre ela, né? Trabalhando em cima dela. Você, em geral, trabalha em crenças associadas a um problema. Então, aqui ela fala para a gente assim, como que a gente decide modificar uma crença disfuncional? Primeiro, o psicólogo, né, o terapeuta, ele precisa descobrir se aquela crença vale a pena a gente trabalhar em cima dela naquele momento na terapia, né? E nós verificamos, né, se essa crença está relacionada, né, está associada a um problema que o paciente colocou na pauta ou em um obstáculo para atingir o objetivo. Aí a gente trabalha aquela crença para a gente conseguir atingir aquele objetivo. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. E ela até coloca aqui para a gente algumas perguntas que a gente pode se fazer para saber se aquela crença realmente vale a pena ser trabalhada ou não naquele momento. Qual é a crença? Ela provoca sofrimento emocionalmente importante ou comportamento mal adaptativo significativo no paciente? O cliente, ele acredita nela fortemente, plenamente? Ela interfere de maneira significativa na relação dos seus objetivos e aspirações ou no engajamento em relação à ação de valor? Então, aqui, a gente consegue, com essas perguntas, refletir se aquelas crenças que o paciente está trazendo, elas valem a pena a gente perder um certo tempo de sessões para trabalhar em cima dela ou não, a gente trabalhar outras crenças. Porque, como eu disse, às vezes o paciente vai vir, ele vai trazer vários pensamentos funcionais, a gente precisa buscar os temas principais, entender se um está relacionado com o outro, para que a gente consiga decidir qual vai ser a crença, né, que a gente vai modificar, tá? Depois que o cliente muda suas crenças, né, ou diminui, aqui é quando a gente já está trabalhando essa mudança da crença que o paciente tem, né? Depois que o cliente muda suas crenças, ou diminui a intensidade dessas crenças, ela é capaz de interpretar suas experiências de maneira mais objetiva e funcional. Mas você pode precisar esperar até a metade do tratamento para fazer isso com alguns clientes, sobretudo aqueles com crenças antigas, rígidas e excessivamente generalizadas. Então, aqui ela traz para a gente, assim, quando a gente já está modificando, né? Já estamos trabalhando para modificar uma crença do paciente. Então, a gente consegue, desde muito cedo, né, no tratamento, a gente já consegue observar, né, analisar essas crenças nucleares que o paciente vai trazer, as crenças intermediárias, pensamentos automáticos. Só que alguns pacientes é necessário a gente esperar um pouquinho mais para a gente trabalhar essa mudança, né, das crenças disfuncionais, até porque, né, às vezes ele tem essa crença muito enraizada, muito rígida, e talvez se a gente tentar trabalhar isso antes, não vai dar muito certo. Por isso que é necessário a gente ter um pouquinho de calma também, tá? E quando tem esses tipos de caso, né, do paciente ter essa rigidez muito grande, né, com essas crenças, a gente ensina o cliente as técnicas de identificação, de avaliação e respostas adaptativas aos pensamentos automáticos antes da gente usar as ferramentas para as crenças disfuncionais, tá? Isso é o que a própria Judite fala para a gente durante o livro, certo? Então, tem esse ponto, né, que ela traz para a gente também com como a gente decide modificar uma crença ou não. Neste último, aqui eu já falei para vocês, né? E orientando o cliente sobre crenças disfuncionais. Então, aqui ela traz essa parte também no livro para a gente. Como que a gente orienta o cliente sobre essas crenças disfuncionais?
Você identificou uma crença intermediária ou nuclear negativa, determinou que ela é significativamente estressante para o cliente e está associada a um déficit expressivo. E decidiu colaborativamente que é o momento certo para começar a trabalhar com elas. Então, aqui é o passo a passo. A gente identificou a crença, a gente viu que é necessário que seja trabalhado, porque ela é significativamente estressante para o paciente, a gente associou um déficit expressivo no paciente e a gente decide colaborativamente que é o momento certo para começar a trabalhar elas. Lembrem disso, decidimos colaborativamente, tá? Então, lembrem muito disso, que a TCC ela é muito colaborativa. Aqui, né, a própria Judith, ela traz para a gente alguns conceitos que são importantes sobre as crenças. As crenças, assim como... Eu vou até colocar aqui para vocês poderem visualizar. Aqui. Fica mais fácil para vocês poderem visualizar. Aqui ela traz para a gente alguns conceitos que são importantes sobre as crenças, para que também até o cliente saiba, né, sobre esses conceitos. As crenças, assim como os pensamentos automáticos, eles são ideias. São ideias não necessariamente verdadeiras e podem ser testadas e mudadas, certo? As crenças, elas são aprendidas, não são inatas e podem ser revisadas. Há uma gama de crenças que o cliente pode adotar. As crenças podem ser bastante rígidas e parecer verdadeiras, mas são sempre ou quase sempre infundadas. As crenças se originaram por meio do significado que o cliente atribuiu às suas experiências quando jovem ou em idade mais avançada. Quando esquemas relevantes são ativados, o cliente prontamente reconhece dados que parecem apoiar suas crenças nucleares, ao mesmo tempo ignorando dados contrários ou nem mesmo processando os dados como relevantes para a crença. Então, aqui, ela traz para a gente alguns conceitos que são muito importantes sobre as crenças, para a gente saber e a gente passar para os pacientes também. Que essas crenças, assim como os pensamentos, elas são uma ideia. Se é uma ideia, elas podem não ser verdadeiras ou elas podem ser verdadeiras. Uma coisa que eu gosto de falar muito assim para os meus pacientes, né? Quando eles trazem sonhos ou esses pensamentos, essas crenças, eu falo muito para eles assim: que valor você está dando para isso na sua vida? Né? Que valor você está dando para aquele sonho que você teve? Né? Que valor você está dando para esse pensamento que você está tendo? Eu gosto muito de falar isso para os pacientes, que eles refletem muito sobre isso. Que valor que eles estão dando para aquilo, né? Porque se são uma crença, são um pensamento, elas são uma ideia que pode não ser verdadeira. E a gente pode testar e pode mudar, né? Como já foi dito. Aqui mesmo, a gente está falando agora sobre como a gente decide modificar uma crença disfuncional. Aqui a gente passou por todo esse processo e já estamos orientando o paciente sobre essas crenças disfuncionais e orientando eles a modificar essas crenças, né? Então, nesse ponto, o paciente ele tem que ter claro de que aquela crença está causando um prejuízo na vida dele, né? Está causando diversos comportamentos desadaptativos, para que ele perceba de que aquilo precisa ser modificado, né? Não é eu que vou querer que o paciente modifique, ele também precisa querer, ele precisa perceber que essa mudança precisa ocorrer, tá certo? E também... Ai, deu uma travada aqui. Tinha travado, né? Então, isso aí é um ponto muito importante, tá, gente? Quando a gente fala sobre as crenças, né? Lembrando que o outro capítulo a gente vai falar mais aprofundadamente sobre modificando as crenças desadaptativas, tá? Então, vai ter uma parte que a gente vai falar só sobre isso, né? Aqui ela tá mais explicando pra gente como identificar essas crenças, como que a gente identifica isso, né? E ao longo do livro, ela, nessa parte que ela está orientando, né, o cliente sobre
as crenças adaptativas, ela fala, né? Ela apresenta uma hipótese sobre o problema, ela usa metáfora para auxiliar o paciente a identificar essas crenças, ela determina quando a crença se originou ou foi mantida, ela traz esses relatos, ela explica sobre as crenças usando um diagrama, tá? Tudo isso ela explica para o paciente e ela traz para a gente no livro em forma de trechos com web. Tá? Eu só não vou entrar nesses detalhes, porque depois é só vocês darem uma lida no capítulo que ela explica mais aprofundadamente sobre elas. Mas, finalizando o livro, ela vem para a parte do motivando o cliente a modificar as suas crenças disfuncionais. Então, lembra, a gente trabalhou sobre isso, orientamos o paciente sobre essa questão da mudança nas crenças disfuncionais, falamos para ele, explicamos para ele o que é, quando surgiu o problema, fizemos diagrama, tudo isso aí com o cliente. Aí a gente vai para a parte que é motivando o cliente a modificar essas crenças disfuncionais. Pedir que o cliente identifique as vantagens e desvantagens de manter uma crença nuclear disfuncional e as vantagens e desvantagens de acreditar na crença mais adaptativa, pergunte o que ele colocou dessa análise. Aqui ela fala assim, que é um ponto para a gente motivar o cliente, né, a modificar essas crenças disfuncionais, é a gente trabalhar essas vantagens e desvantagens com o próprio cliente, para que ele consiga observar e se visualizar também sobre isso, né? Vou trazer um exemplo aqui para vocês do próprio livro, que ela fala assim, ó, eu gostaria que você imaginasse um dia na sua vida, daqui a alguns anos, vamos dar um exemplo, daqui a 3 anos. Eu gostaria que você imaginasse a sua vida daqui a 3 anos. Então, esse é o ano de 2025. Você não mudou sua crença nuclear, que é de incompetência. Então, você acreditou nisso dia após dia por mais 3 anos, contando com hoje, mais 3 anos. Isso foi ficando cada vez mais forte e a cada ano. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Veja o quanto você consegue se imaginar e a sua experiência na sua vida. Aí você dá o tempo para o próprio paciente perceber sobre isso. Como você se sente sobre isso? E quanto você está distante de atingir aqueles objetivos que a gente trabalhou na primeira sessão? Em que medida você está vivendo de acordo com os seus valores? Né? É pesado, né? Faz o paciente refletir bastante sobre isso. Agora, ela traz um outro lado. Agora, eu gostaria que você imaginasse que acredita na sua nova crença nuclear, de que você é competente. Você acredita nela cada vez mais forte, dia após dia, semana após semana, mês após mês, após anos, durante anos. Veja como você consegue visualizar a si mesmo e a sua experiência na sua mente. Fale-me sobre essas mesmas áreas e sobre o quanto de prazer e satisfação obtém de cada uma. Depois você pergunta para o paciente como o seu humor, como é o seu humor de forma geral. O que você concluiu de fato de ter acreditado que você é competente por tantos anos? Então, aqui a gente fazer o paciente ele refletir sobre a crença dele. Né? Você quer continuar mantendo essa crença disfuncional de que você é incompetente ou você quer modificar essa crença e transformar ela em uma crença adaptativa de que você é sim competente? Né? É isso que a gente faz com o paciente, né? Lógico, gente, tem todo um trabalho pela frente antes da gente chegar nesse ponto, tá? Já fui falando para vocês hoje esse caminho que a gente faz com o paciente. E aqui, pessoal, a gente encerra essa aula, né? O capítulo 17, que é a introdução às crenças, porque essa modificação das crenças, a gente vai falar no capítulo 18, tá? Então, a gente está chegando na reta final do nosso livro. E no capítulo 18, a gente vai falar sobre a modificação das crenças. Como que a gente faz isso? Tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para a gente, que a gente vai estar disposta aqui a ajudar vocês. Não esqueçam de ler o capítulo do livro também, para vocês conseguirem ver os trechos que a própria Judite coloca para a gente no livro. Tá certo, pessoal? Desejo um bom estudo para vocês, que vocês tenham gostado da aula e se vemos na próxima aula.